Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a Lili Nascimento com as informações do Corinthians. Corinthians que venceu o Flamengo por 2-0 e conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Vamos trazer aí as informações, primeiras informações do dia. Nessa segunda-feira, vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos de hoje. Jogo ontem, como já acompanham diariamente Corinthians e Flamengo, e claro, hoje melhor então para Lili, porque o Corinthians é o campeão da Supercopa. Lili e Pedro, bom dia aí para vocês. Fala, Bruno, beijo pra você, bom dia pra todos aí no estúdio, bom dia pra você, Pedro, também. Bom dia, bom dia a todos. Ontem eu falei pro Pedro, antes do jogo começar, né, eu falei, vamos ver quem vai sair mais cansado no final do jogo, porque geralmente o time que ganha o título, né, você tem que descer lá no gramado, conversar com todo mundo, é aquela correria, e aí... Sobrou pra Lili Nascimento. Sobrou pra mim, né, fiquei lá, fiquei bem cansada, mas conversei com todos os atletas, realmente um título importantíssimo aí pro Corinthians, né, o Corinthians que depois do que tudo aconteceu, revelou que 11 jogadores tiveram virose 2 dias antes da final, então dormiram mal. Um deles era o Yuri Alberto. O Yuri Alberto chegou a conversar com o Dorival e disse que queria jogar. Ele até comentou, né, ainda bem que eu passei mal 2 dias antes. Se fosse um dia antes, seria difícil, porque ele teve, bom, para bom entendedor, né, uma noite de rei, digamos assim, mas mesmo assim ele decidiu ir a campo, fez a diferença, deixou o gol dele. Também é muito destaque para o Gabriel Paulista, né? O Gabriel Paulista que foi chamado por muitos de louco. Isso mesmo ele falou para mim lá no campo ontem. Abriu mão de 30 milhões de reais de uma rescisão contratual com o Besiktas para vestir a camisa do Corinthians e realizar um sonho. Ele disse que até os parentes dele o chamaram de louco. E ele disse, sim, eu sou mais um do bando de loucos. E aí ele consegue fazer esse gol decisivo aí que leva o título do Corinthians da Supercopa Rei. Corinthians que entrou em campo sabendo da diferença de elenco com o Flamengo. Foi até minha primeira pergunta ali para o Dorival e ele disse, realmente sim, existe essa comparação. O Flamengo tem um elenco melhor, investiu mais, tem mais dinheiro para investir, mas prevaleceu a força de vontade, a preparação mental também e físico dos atletas do Corinthians que, de acordo ali com os jogadores, torcedores, todo mundo que estava comemorando, comandou a vitória de ontem lá no Mané Garrincha, Pedro. E que vitória impactante, né, Lili? Foi uma festa muito bonita. A Supercopa tem essa característica de ser sempre uma grande festa. Eu chamava, às vezes, até nos outros anos que eu cobri, o Flamengo tem participado bastante de Supercopas, de jogo festivo. Mas ontem teve um caráter muito de decisão mesmo. Corinthians incorporou completamente isso. O Flamengo tentou, de alguma maneira, competir, não conseguiu tanto assim, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, como disse o Jailson aí, de fato melhorou bastante, mas a expulsão do Carrascal colocou tudo por água abaixo. Inclusive o que o Flamengo lamenta e não concordou foi a postura assim, do Rafael Klein, o árbitro da partida, de só expulsar o Carrascal depois da volta do intervalo. O entendimento de todo mundo é que o lance tinha sido analisado no primeiro tempo. E aí depois o Felipe Luiz preparou a equipe com 11 jogadores e não conseguiu, de fato, depois teve que ajustar com o carro andando mesmo, trocar o pneu com o carro andando. O Flamengo reclama que não houve um aviso ali da arbitragem ao supervisor, enfim, a quem quer que fosse do Flamengo para dizer, ó, o seguinte, o lance ainda vai ser reanalisado no início do segundo tempo. Poderia ser expulso ou não, mas o Flamengo teria uma ideia de preparação maior. Então o Flamengo lamenta mais nesse sentido. O Carrascal tem uma possibilidade de ser multado pela expulsão. O Flamengo estuda essa possibilidade, mas agora não tem muito o que fazer, né? Teve a estreia do Paquetá, teve toda a expectativa, a torcida aqui louca quando ele chegou. 42 milhões de euros, mas o Paquetá entrou, tentou e acabou perdendo um lance inacreditável no finzinho da partida. Então foi um dia, uma tarde, que não deu nada certo para o Flamengo. Volta para o Rio de Janeiro, tenta colocar a cabeça no lugar, porque são 3 derrotas consecutivas, não acontecia desde 2023
no período ali de 2 derrotas com o Vitor Pereira, Alcas e Fluminense, e depois uma para o Maringá, já com o Mário Jorge, que o substituiu na ocasião. Levantamento até do companheiro Sidão Marinho da Litoral News ontem deixou bem claro na coletiva de imprensa. Então é isso, o Flamengo tenta retomar um pouco, não dá para dizer retomar os cacos ainda, porque não foi uma perda assim de Libertadores, mas dói, claro que dói para o torcedor também, e agora vai seguir a batida, tem brasileiro e carioca pela frente. Bruno. Boa, obrigado, Pedro e Lili. Pois é, o Pedro até fez essa pergunta lá pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz não gostou muito, mas a gente pode discutir. E em cima do que o Pedro estava falando, eu tenho uma teoria de algumas que eu tenho, né, Mário? Mas eu gosto da Supercopa porque ninguém tem medo de perder a Supercopa. Então os jogos costumam ser bons. Todo mundo quer ganhar, mas, por exemplo, final de Libertadores, você tem medo de perder. Sim. Então, às vezes, o jogo fica, né? Às vezes não é um jogo tão legal. E ontem foi um jogo legal, não foi, Mário? Foi. Mas eu gostei mais da... Adoro sua teoria, tá? Obrigado. Não vou desmerecer nem nada. Mas eu gostei também, para não falar mais, do que o Pedro fala, quando ele fala sobre, normalmente, para o Flamengo ser um jogo festivo. E ontem, para o Corinthians, pareceu mais uma decisão de taça mesmo, assim. E, de fato, eu acho que passa por isso também, de ser quase sempre confrontos ali bem abertos, de... placares completamente assim, 4-3, 3-2, enfim. E ontem esse 2-0 conquistado no finzinho, muito por conta do Corinthians, que o Corinthians marca muito bem, tem uma estratégia muito bem definida, não deixa o Flamengo jogar praticamente. E o Corinthians não é uma equipe de golear. É difícil o Corinthians golear algum time, muito mais o Flamengo, né? Então, assim, muito mais o Flamengo tomar esses gols. Então, eu acho que ontem foi mais esse jogo decisivo, que o Corinthians levou muito a sério e menos do que um jogo festivo. O Flamengo, ele começa melhor a partida. Onde foi o ponto de virada para o Corinthians conseguir a conquista, Jailson? Para mim, o Corinthians, Dorival Júnior, conseguiu repetir o que o Fluminense fez com o Flamengo em relação à pressão. Marcação alta, ele usou bem o Ranielli de zagueiro pelo lado direito. A gente já tinha observado o Ranielli, por exemplo, jogando de zagueiro pelo lado esquerdo. Inclusive no gol contra o Vasco, né? A virada que ele dá pro Mateuzinho, que vai dar o passe lá pro Yuri Alberto, e sai o gol. Ontem, pra mim, quando ele faz essa inversão ali na zaga, bota o Ranielli de terceiro zagueiro e ele faz 2 duplas, né? Ele bota o Bidon com o Mateuzinho pelo lado direito, o André com o Bidu pelo lado esquerdo. Os pontas do Flamengo, como estavam jogando com a perna invertida, eles automaticamente iam cortar pra dentro. E aí o Corinthians conseguiu fazer meio que um paredão na frente da área. Então o Flamengo não conseguiu fazer a infiltração, aquelas movimentações que a gente está acostumado a ver do time. Então os 2 laterais não passavam tanto, nem o Varela nem o Alexandro, e aí o Corinthians conseguiu deixar ali o Flamengo sem muito espaço para justamente fazer infiltração e flutuação por dentro. Foi isso. E aí no meio de campo, não é, Mari? Como o Jailson está destacando, eram 2 caras muito jovens do Corinthians. O André e o Bidon, que é de uma maturidade impressionante. O Bidon, a gente fala sobre ser jovem apenas pela idade, né? Porque a experiência que ele já tem nesse Corinthians e pegando talvez a pior fase administrativa do clube, e ainda assim é de uma personalidade gigante, e o André tá indo por essa mesma estrada. É um jogador que aparentemente a gente já vê que tem a confiança do Dorival. Isso, e aí o Yuri marcando então, porque assim, se também acontece do Flamengo conseguir a virada, o Memphis, por um lado, ficaria marcado por aquele gol perdido. Gol perdido da defesa do Rossi, exatamente. E como também acaba acontecendo agora com o Paquetá, mas aí eu já vi gente falando, tá vendo, pagou tudo isso. Não é por um lance que você vai definir, né, Jailson? Não é pelo lance, mas toda expectativa criada e tem valor que ele vai carregar. E é óbvio, ele vai carregar da mesma forma que outros jogadores carregaram. Mas assim, o que mais me impressionou naquela jogada, teve também a falta de ritmo, era óbvio. Por exemplo, o Paquetá pegou 2 bolas na frente da área, que ele se ele já tivesse um pouco mais de entrosamento, talvez ele não desse o passe. Ele tentou pifar 2 vezes, se eu não estou enganado, a Arrascaeta. E naquele lance que mais me impressionou foi que ele conseguiu levar para a esquerda. Se fosse com a direita, seria outra coisa, mas ele conseguiu dominar para a esquerda e mesmo assim ele chutou pro alto. Mari Capra está conosco agora em São Paulo. A Lili trouxe as informações do Corinthians lá em Brasília, mas, claro, a Mari por aqui também, lá em frente ao centro de treinamentos do clube no Parque Ecológico, porque a temporada segue nessa semana ou no início da próxima semana, inclusive já tem derby, hein, Mari?
Muito bom dia, Bruno, bom dia, Mari, bom dia, Jailson, e bom dia também ao Footsport, aquele abraço especial aos torcedores corintianos, campeões da Supercopa ontem. Bruno, olha, hoje por aqui só eu, a nossa equipe e os mosquitos, tá? Porque o Corinthians não treina hoje, os jogadores foram liberados, volta a treinar amanhã pela manhã. A Lili já trouxe mais detalhes, né, sobre o jogo de ontem na Supercopa, então vamos falar um pouquinho desse pós-jogo. O Corinthians teve como destaque, e o grande jogador eleito da Supercopa foi o Breno Bidon, e quem estava lá de olho em tudo também foi o Ancelotti. Aí começaram a levantar também os boatos. Será que Bidon pode ter uma chance na seleção? Será que o Ancelotti vai ficar de olho nele mais perto para essas próximas convocações? Olha, a gente não sabe o que passa na cabeça do Ancelotti, mas o Memphis concorda que o Bidon merece sim uma oportunidade na seleção brasileira. Ele falou que ele é um menino com muito potencial e com uma mentalidade muito forte também. Outra coisa que o Memphis falou após o jogo foi que ele sonha que o Corinthians tenha uma estrutura melhor, né? Ele disse que o Corinthians, que ele reza para que o Corinthians possa conseguir essa estrutura, então, e pediu por jogadores mais experientes para essa sequência da temporada, já que o Corinthians vai enfrentar aí, ao longo do ano, 4 competições. E agora falando um pouco sobre a zoeira, que está repercutindo muito na manhã de hoje, é claro, a live que o Carrillo fez ontem no Instagram, em que ele fez uma bagunça danada no avião, falou que o Corinthians não tem dinheiro para contratar, mas que levanta troféu, falou da negociação com o Alisson, que não deu certo, e brincou, o Corinthians tem 1 milhão? Não. Parcelado? Não também, mas o que a gente precisa tá aqui. Brincou com a latinha de cerveja que ele estava bebendo, que era verde, que esse verde podia entrar por lá, e ainda fez uma zoeira com o Martínez que ainda está resolvendo a situação no passaporte na Venezuela, e ele brincou oferecendo R$400 para quem tivesse informações do Martínez. Realmente o Carrillo aí muito feliz, fazendo muita zoeira nas redes sociais. E quem está repercutindo por zoar também é o Mateuzinho. Ele que depois do jogo, depois da conquista do Corinthians, fez a dança do Paquetá, o Paquetá que é o novo reforço do Flamengo, estreou ontem, então rolou essa provocação aí do Mateuzinho fazendo a dança característica do Paquetá. Bom, falando mais sério agora, o Dorival, na coletiva de imprensa, disse que ele espera que não fiquem parados com essas conquistas, né? Corinthians que vem da conquista do Campeonato Paulista no passado, Copa do Brasil e agora a Supercopa, 3 títulos aí no período de 1 ano, então que ele espera que isso não pare o Corinthians, e ele reforçou aquele pedido de reforços que ele já vem fazendo há um tempo, de 4 ou 5 reforços para o time do Corinthians. Então, o Corinthians que enfrenta o Capivariano quinta-feira, 8h30 da noite, e tem uma sequência de jogos na Neoquímica Arena, Palmeiras no domingo, e depois, então, o Bragantino pelo Brasileiro. Bruno. Boa, obrigado, viu, Mari? Vamos direto pro Rio, porque hoje tem a apresentação do Paquetá por lá. Verdade. Que horas, hein, Roberta? Conta aí pra gente, porque, claro, não vai ser aquela apresentação. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aqui os jogos de hoje, os jogos dessa segunda-feira. Teremos pelo Campeonato Carioca, Maricá e Volta Redonda, e Madureira e Vasco. Campeonato Catarinense, Carlos Genô e Figueirense. Campeonato Goiano, Ouvidorense e Anápolis, Anapolina e Aparecidense. Teremos Campeonato Cearense, Floresta e Ferroviário. Campeonato Acreano, Rio Branco e Independência. Aí tem Campeonato Espanhol, Mallorca e Sevilha. Campeonato Inglês, Sunderland e Burnley. Campeonato Italiano, Udinese e Roma. Campeonato Português, AVS e Braga. Casa Pia e Porto. Aí Campeonato Argentino tem vários jogos. Campeonato Chileno, Campeonato Colombiano, Campeonato Paraguaio, Campeonato da Arábia Saudita, Peruano, Turco e alguns amistosos que teremos. Então, os principais jogos aí, né? Principalmente aqui do Brasil, Campeonato Carioca, hoje o Vasco entra em campo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.